pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e o tema da aula de hoje é o que é uma solução de uma equação diferencial ordinária. Além disso, falaremos de solução explícita e implícita e também falaremos sobre o número de soluções de uma equação diferencial ordinária. Vamos aprender? Hoje nós vamos falar de solução de uma equação diferencial ordinária. Mais especificamente, vamos falar o que é uma solução, vamos falar de solução explícita e implícita e vamos falar de número de soluções, tá? Então, primeira coisa, solução de uma equação diferencial ordinária é qualquer função f definida em algum intervalo i, tá vendo? Eu não falo se ele é aberto ou fechado, que quando substituída na equação, ou seja, quando eu substituo essa função na equação diferencial, reduz a uma identidade, tá? Então é bem simples, gente, olha essa EDO aqui, ó, derivada segunda mais a função igual a zero, tá? O que é uma solução? Qual função eu quero descobrir quem é y, de forma que quando eu derivo duas vezes e somo com essa função dá zero, tá? Eu vou ver que f de t, que é igual a seno de t, é uma solução. Por que que é uma solução? Qual que é a derivada segunda do seno? Menos seno. Qual que é a função? Seno. Ó, menos seno mais seno dá zero. Então, satisfaz essa relação aqui, ó, tá? Ah, professora, mas como que você descobriu que o seno satisfazia? Aí nós vamos ver mais adiante técnicas de solução, tá? Eu vou ter alguns métodos de como solucionar essa equação. Vai estar seguindo aqui na playlist. Como essa equação é equação de segunda ordem, nós vamos ver na hora que a gente for falar nessa playlist aqui de equações diferenciais, tá? Então, seno de t soluciona essa EDO. Por que soluciona? Derivada segunda do seno mais o seno dá zero, ó, tá provado aqui, tá? Vamos ver mais exemplos. Essa função x² sobre 16 é solução dessa EDO aqui, ó. Essa EDO é não linear, tá? Porque tem um y elevado a meio, que é a mesma coisa de raiz de y. E essa função aqui satisfaz. Vamos ver se satisfaz mesmo? Pois, deriva isso aqui. Derivando, fica 4x³ sobre 16. Isso é a mesma coisa, ó. 4 sobre 16 dá 1/4. x³ é x vezes x². Então, olha, observe que eu já tenho o x aqui separado. Essa aqui é a y, essa função aqui é elevada a meio. Essa função y elevada a meio é a mesma coisa de raiz de y, que é a mesma coisa de raiz de x² sobre 16, que é a mesma coisa de x² sobre 4, que é o que está escrito aqui, ó. Então, x² sobre 4 é a mesma coisa de escrever y elevado a meio. Então, olha só, y', usei a solução e cheguei do lado de cá. Então, eu cheguei em uma identidade, tá? Vamos ver aqui mais um exemplo. E elevado a x é a solução dessa EDO aqui, ó. Por quê? Derivada segunda é elevado a x menos duas vezes a derivada primeira mais a função. Isso aqui dá zero, ó, porque menos 2 é ax, com mais 2 é ax, dá zero. Então, essa função satisfaz essa equação aqui, tá? Vamos ver agora, então, o que seriam as soluções explícitas e implícitas de uma EDO. Basicamente, nem sempre é possível escrever a função solução de forma explícita, tá? E aí, muitas vezes, a gente usa a maneira implícita de escrever a solução da EDO. E elevado a x, que eu acabei de mostrar, é uma solução explícita dessa equação. Por quê? Porque eu consigo exprimir a solução y dependendo apenas de x. Então, eu escrevo y é uma função dependendo de x. Mas nem sempre é possível escrever essa solução de forma explícita. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver essa EDO aqui, ó, y' igual a menos x sobre y. Repara que essa EDO aqui não é linear, tá? Quando a gente multiplica os dois lados por y, a gente tem, ó, que ela não é linear. Porque eu tenho um fator y multiplicando a derivada,
tá? Para x entre menos 2 e 2, essa relação aqui, gente, x² mais y² menos 4 é igual a 0, é uma solução implícita dessa EDO. Vamos ver por quê? Vamos derivar essa relação, derivando implicitamente. Ó, deriva x², 2x. Deriva y², 2y, y', regra da cadeia. Lembrando que y é uma função de x, variável independente e variável dependente, tá? Eu quero descobrir quem que é a função que resolve. Derivei aqui, ó, usando a regra da cadeia. Derivada de menos 4 é 0, igual a 0, tá? Derivei, derivada de 0 é 0. Quando eu derivo aqui, eu vou dividir todos os fatores por 2. Então, vai ficar x, y', igual a 0. E aí, eu vou subtrair o x dos dois lados. Subtrai o x aqui, fica só e, subtrai o x. Repare, gente, que quando eu derivei, eu vi que essa relação aqui, olha, satisfez a minha equação. Logo, essa relação aqui é uma solução da EDO, é uma solução implícita. Por quê? Porque eu não estou colocando y dependendo de x. Eu estou colocando o y, que depende de x, no meio de uma relação, tá vendo? O y não tá assim, alguma coisa que depende de x direto. Ele tá aqui, ó, implícito, aparecendo aqui na solução. Nesse caso aqui, seria possível explicitar, sim, a função. Mas tem casos que não é possível explicitar e que não tem problema nenhum, tá? A gente deixa a solução implícita. Só lembrando aqui se eu quisesse explicitar, seria isolar o y. Olha como que eu faria, ó, y² é igual a 4 menos x², tá vendo? Então, eu poderia separar em dois, ó. Y é igual a raiz de 4 menos x² e y é igual a menos a raiz de 4 menos x². Então, eu teria dois pedaços, tá vendo? Então, essa aqui eu estaria explicitando y que depende de x. Eu teria que olhar em algum ramo que seria bom para mim, tá vendo? Nesse caso aqui, é possível isolar y dependendo de x. Só que tem muitos casos que não é possível, tá? Que não tem problema, eu deixo a solução implícita. Agora, vamos falar de número de soluções de uma EDO, tá? Nós vimos agora que E elevado a x é a solução dessa equação, porque satisfaz essa equação. Observe que essas outras duas, ó, 3E elevado a x e menos E elevado a x, também são soluções dessa EDO. Por quê, gente? Quando você deriva essa função duas vezes, substitui, eu acho 0. Tá vendo? Ó, derivada aqui duas vezes, 3EAx, menos duas vezes a derivada primeira, mais a função dá 0. Essa daqui também satisfaz. Então, olha, eu tenho que essa função é solução, essa aqui também e essa também. Então, aqui eu começo a perceber que cada equação diferencial, eu não tenho necessariamente uma única solução. Na verdade, eu começo a perceber que eu tenho um monte de funções que são parecidas entre si. Por isso que a gente vai chamar essas funções de famílias, tá? Então, essa função satisfaz, essa função satisfaz, essa aqui também. E outras inúmeras funções são soluções dessa equação aqui. Em geral, essa equação que eu acabei de mostrar, ela tem a solução com esse formato, uma constante vezes E elevado a x, tá vendo? 1 elevado a x, 3 elevado a x, menos 1 vezes E elevado a x. E aí eu consigo mostrar que, em geral, qualquer função do tipo constante E elevado a x é a solução dessa EDO. Por quê? Quando eu derivo essa função aqui duas vezes, fica C E elevado a x. Menos duas vezes a derivada primeira, C elevado a x, mais a função. Observe que isso daqui dá 0. Então, essa função aqui, com qualquer C real, qualquer constante real, satisfaz a equação, tá? Então, nós vamos dizer que essa função aqui, gente, ó, é uma família de soluções. Para cada C que eu modifico, eu tenho uma solução diferente.
E a gente observa que essa EDO, ela possui infinitas soluções. Para cada C eu tenho uma solução diferente, que é uma família. Eu desenhei aqui algumas, eu desenhei a primeira, que é 3e elevado a x, eu desenhei a e elevado a x e a menos e elevado a x, tá? Para cada C real, nós vamos ter uma solução diferente, uma curva diferente da outra. E todas satisfazem a EDO, tá? Lembrando aqui qual EDO que é? Y duas linhas menos 2y' mais y igual a zero. Essa equação aqui. Todas essas curvas satisfazem essa equação. Então, nós temos que isso é uma família e que nós temos infinitas soluções para essa equação diferencial ordinária. Vimos anteriormente, vamos para outro exemplo, ó. Vimos anteriormente que essa relação aqui é a solução dessa EDO que está aqui. Observe, gente, que essa relação aqui também satisfaz a mesma EDO, considerando o x entre menos 3 e 3, tá? Por quê? Vamos derivar aqui, vamos ver se satisfaz, ó. 2x, derivada. 2y, y' quando eu derivo. Derivada da constante é zero. Então, olha, satisfaz também. Repare que aqui era 4, aqui é 9, e aqui não faz diferença qualquer coisa que eu colocar. Perceba, então, que essa relação aqui, com qualquer constante, positiva aqui nesse caso, para ter sentido, né? Porque se for negativa não tem sentido, aqui para nós seria um sentido degenerado. Então, nós vamos ver que para qualquer C positivo, também nós vamos ter uma solução aqui da EDO. Portanto, a família, isso aqui constitui uma família, porque cada C que eu modifico, eu tenho uma nova relação que satisfaz a equação 2, tá? Isso daqui a gente chama, então, de solução geral, quando eu exponho a família de soluções. Eu desenhei aqui alguns entes dessa família, olha. Para o menos 1, quando C for 1, tá vendo, ó? Quando C for 1. Quando C é 4, ó, de azul. Quando C é 9. Repare que o C tem que ser positivo aqui, tá? C positivo. E aí eu tenho, então, gente, isso aqui são círculos concentrados na origem, tá? Então, eu tenho infinitos círculos aqui que satisfazem a equação. Eu desenhei alguns, mas tem N outros. Para cada C aqui, eu vou ter um círculo diferente, de raio diferente aqui. Então, a gente chama isso aqui de solução geral da EDO, tá? Essa família vai ser a solução geral da EDO. E aí, gostou da aula? Se gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Tchau!